Olá, bom dia. Bom dia, que felicidade estar aqui novamente com vocês. E hoje a minha proposta é falar sobre constelação. Aqui nesse novo quadro que eu inicio hoje e pretendo seguir realizando ele toda terça-feira às 11 horas da manhã. E, a princípio, eu estou denominando essa live de Vamos conversar sobre constelação com responsabilidade? Exato, constelação com responsabilidade. Bom, existem diversos fatores, objetivamente da constelação e diversos outros que margeiam a constelação, que nós podemos e vamos conversar por aqui. Este é o meu objetivo. Mas qual é o tema de hoje? Dentro aí do quadro Constelação com Responsabilidade. Constelação não é psicologia. Quero estender alguns argumentos a respeito disso. Bom, primeiro, eu preciso, referente a esse tema, constelação não é psicologia, eu preciso falar de algo do meu trabalho. Recentemente, agora no início de 2025, o CRP aqui da minha região me orientou para que eu separasse o meu conteúdo, né? Porque até então eu sempre usei a mesma conta para falar de psicologia e de constelação. Quem me acompanha sabe que tanto no YouTube quanto no Instagram, a minha conta é Inês Rosângela Psicóloga, eu sempre falei de psicologia e constelação. Mas então, eu fui abordada pelo CRP e o CRP me fez a seguinte orientação, que eu precisava separar esses dois conteúdos, porque a minha comunicação tinha que ser clara quanto a constelação não é psicologia. E aí eu até me inspirei nessa orientação, que faz parte lá das diretrizes do CFP, né, o Conselho Federal da Psicologia, que se o psicólogo quiser, ele pode exercer qualquer outra atividade, desde que aquilo que não for homologado como sendo psicologia, ou seja, outra atividade fora a psicologia, tem que ficar claro na comunicação que aquilo não é psicologia. Então, eu fiz isso. No início do ano, eu separei os meus conteúdos. Portanto, agora, já quero te pedir algo. Se você me segue no Inês Rosângela Psicóloga, vai também lá no Inês Rosângela Consteladora, caso você goste do meu conteúdo de constelação, e se inscreve lá também, para fortalecer esse novo canal que eu estou criando. Então, tem esse canal lá no YouTube, Inês Rosângela Consteladora, e no Instagram, Inês Rosângela, tem a conta, né, inêsrosângela.consteladora também. Ok? Divulguem, me ajudem a fazer essa nova conta, esse novo caminho de divulgação do meu trabalho crescer também, tá? Eu agradeço muito para quem fizer aí essa ajuda, tá bom?
Mas, de qualquer forma, aí nesse novo canal, nessa nova conta, Inês Rosângela Consteladora, eu estou publicando gradativamente todo o conteúdo de constelação que eu retirei lá do canal das contas, ou canal Inês Rosângela Psicóloga, tá? Então, pode continuar ali inscrita no Inês Rosângela Consteladora, que você vai ter acesso gradativamente a todo o meu conteúdo de constelação. Então, para começar de verdade a minha fala, eu preciso seguir as diretrizes do conselho. Preciso deixar claro que constelação não é psicologia. Mas por que tem toda essa controvérsia, né? Porque tem muitos psicólogos exercendo a atividade de constelação. Por que na mente do paciente, na mente do cliente, dependendo, né, vai gerar sim essa confusão de que, aquilo que eu fiz lá, que chamaram de constelação, aquilo é psicologia, dependendo do nível de entendimento, né, do paciente. Por que isso acontece, né? Por que existe esse, fugiu a palavra que eu vou chamar de emaranhado, usar um termo da constelação, né? A palavra emaranhado é um termo muitíssimo utilizado dentro da constelação familiar, exatamente para falar da questão de algo ou de alguém que está fora do lugar. O que é estar fora do lugar? É estar em desordem em relação às 3 leis da ordem do amor, que é a base teórica principal, o embasamento teórico principal da constelação familiar. Bom, deixando claro, referente ao meu trabalho, portanto, ali para obedecer às diretrizes do CFP, constelação é uma coisa, psicologia é outra coisa. Mas, nessa minha reflexão aqui de hoje, constelação não é psicologia, eu quero falar também por que por vezes surge essa confusão. No meu modo de ver, eu entendo que essa confusão, ela existe porque, primeiro ponto, sim, Bert Hellinger, ele se utilizou de alguns conceitos da psicologia, sim. Algumas abordagens da psicologia, como, por exemplo, a psicanálise, como, por exemplo, o psicodrama, e algumas outras, para construir ali a teoria da constelação familiar. Mas o fato de Bert ter utilizado alguns conceitos da psicologia não significa que constelação familiar e psicologia são as mesmas coisas, ok? Bom, outro ponto que também contribui para gerar aí toda essa confusão, toda a reação do CFP, de deixar bem claro que não homologa a constelação como sendo psicologia. Outro ponto que gera toda essa conturbação, mas que as duas áreas têm em comum, é que ambas tratam, ambas olham para o mesmo objeto entre aspas, que é o ser humano, a dor, o adoecimento do ser humano. Então, psicologia e constelação têm isso em comum.
ambas querem que o ser humano, ambas objetivam que o ser humano possa estar mais saudável, que o ser humano possa ter uma qualidade de vida melhor, que o ser humano possa estar mais consciente, que o ser humano possa ter mais autonomia da própria vida. Eu vejo, portanto, esses dois fatores que contribuem para esse emaranhado, essa confusão aí entre constelação e psicologia. Porque Bert se utilizou de alguns conceitos da psicologia e porque ambas olham para o mesmo objeto, tratam o mesmo objeto entre aspas, o ser humano. O ser humano, as questões do ser humano, as dores do ser humano, né? Agora, constelação e psicologia são diferentes mesmo? Sim. São diferentes, sim. Será que um dia o CFP vai homologar a constelação familiar? Não sei, não faço a menor ideia, tá? Tudo é possível, né? Dependendo de como transcorrer aí o futuro, tudo é possível. Uma possibilidade que eu vejo nesse sentido é de que os pesquisadores das universidades comecem a estudar isso que hoje, na constelação, fica só no campo do fenomenológico. Porque esse é um dos grandes pontos que o CFP bate para não homologar a constelação. Claro que tem algo também referente a alguns pontos das falas do Bert Hellinger, que foram pegadas assim bem fora do contexto e aí geram um monte de polêmicas. Por vezes, pessoas pegam algumas falas do Bert sem entender o conceito do que é a constelação e sem entender o contexto que aquela frase foi dita. E aí tem um monte de gente falando a respeito, né? Como dizem, né? Internet é terra sem lei. Tem lei, né? Mas muito pouca lei. E, por vezes, algumas pessoas fazem realmente um desserviço nessa área. Agora, eu, Inês, se alguém me perguntar assim, Inês, você acha que o CFP deveria homologar a constelação? Olha, eu muito provavelmente, diante dessa pergunta, principalmente baseado nas informações que a gente tem até hoje, muito provavelmente eu vou responder que eu acho que não. E no meu modo de ver, eu acho que não, devido às diferenças que ainda existem. E que eu considero, sim, que essas diferenças entre constelação e psicologia, elas têm que ser consideradas, tá? Bom, então vamos falar das diferenças. Já falei das semelhanças e que aí contribuem para gerar a polêmica. Agora eu vou falar das diferenças. Uma diferença é que a constelação, o objetivo dela é olhar para o sistêmico. A constelação, o trabalho mesmo em si, toda a dinâmica da constelação, ela, em momento algum, ela é voltada para o individual.
Então, a ordem é trabalhada a partir do olhar do sistema. Então, pode ser o sistema familiar. Então, qual é a desordem? Então, no sistema familiar, identifica-se qual é a desordem. Ah, está emaranhada com uma questão da mãe. Ah, está emaranhada com uma desordem, uma exclusão de um avô no sistema paterno. Ah, está emaranhada com, enfim, diversos traumas que foram acontecendo ao longo aí da história de cada sistema familiar, e que na constelação a gente considera que esses traumas, eles são passados de geração para geração, até que alguém trabalhe a ordem e aquilo não seja mais uma desordem. Para isso, estruturalmente na constelação, a gente considera o campo familiar. O que é o campo familiar? No conceito da constelação, é um campo de energia. E a gente considera que nesse campo de energia tem essas informações a respeito da família, a respeito do sistema familiar. E que a gente é capaz de sentir no corpo, nas percepções de uma forma geral, essas informações do campo. Portanto, ao dizer isso, eu estou dizendo que a constelação ela é fenomenológica. E aí mora um dos grandes pontos de discordância com o CFP. Agora, eu citei, né, o sistema familiar, mas existem outros sistemas, tá? Onde se agrupam pessoas, ali se forma um sistema. Se eu for fazer uma palestra, aquelas pessoas que estão ali comigo assistindo a palestra, elas estão formando um sistema, o sistema daquela palestra. Aqui, agora que eu estou realizando essa live, e também realizando uma palestra, quem estiver me ouvindo ou quem me ouvir depois vai compondo esse campo a respeito dessa palestra. Então, uma escola tem ali um campo, e aí, inclusive, tem a constelação escolar, né, que aí traz toda a teoria da constelação numa leitura mais específica para o contexto escolar. Então, temos aí a constelação escolar. Existe a constelação organizacional, que aí se refere ao sistema que é formado a partir de uma organização, uma empresa, uma instituição, uma ONG, ok? E existem outras vertentes aí também, tá? Que pega toda a teoria da constelação e aplica ali para aquela área. Por exemplo, a constelação hospitalar, a constelação de saúde, né? E assim por diante, existem outras áreas mais específicas. Bom, voltando aqui então, essa questão do fenômeno, que é um dos pontos básicos da constelação, essa questão do fenômeno, o CFP não considera. Tá? Aquilo que é fenomenológico, a língua enrolou agora. E principalmente que não tem comprovação científica, não, a psicologia não vai abordar, não vai abarcar isso daí, tá? Mesmo que, como os defensores da constelação afirmam, né? E eu olho para isso também, mas
Tá, mas a constelação traz resultados. Olha, depois que eu constelei essa questão aqui da minha vida, mudou. Sim, mas foi fenomenológico. Não houve um estudo científico todo regulamentado, né? Que de acordo com aquilo que as pesquisas científicas exigem. E o CFP, ele sempre vai se basear nisso, tá? Aquilo que não tiver comprovação científica não vai entrar. Até fazendo uma leitura disso, a respeito disso, a partir do olhar da constelação, eu diria que salvaguardadas algumas questões, mas falando assim, só teoricamente, eu estou tomando cuidado porque a nível de CFP existem diversas controvérsias, tá? Que eu não vou entrar aqui agora, quanto ao funcionamento do CFP. Mas, teoricamente falando, o CFP está certo. Ué, não foi, a constelação ainda não foi homologada pela ciência, não tem um embasamento científico. Tudo bem, existem algumas vertentes que apontam para isso. Mas ainda não tem todo um trabalho de comprovação, tá? Quais são as vertentes? Vou citar duas. E as duas são referentes ao funcionamento do campo. Uma, não sei se eu vou falar o nome certo, tá? E vai falhar aqui o nome, eu não preparei, não anotei. Hubert Sheldrake. Não sei se é exatamente isso, se não for, me perdoem. Então, esse pesquisador, ele trabalha bastante a comprovação da existência dos campos. Até onde eu havia acompanhado até um certo tempo atrás, ele trabalhava isso muito na área da biologia. Mas que, dependendo do avançar dessas pesquisas, pode sim ser trazido para a área dos seres humanos, tá? E uma outra vertente aí que talvez algum dia comprove, traga um embasamento mais científico, né, para a constelação, é que existe já comprovado cientificamente, existe toda uma literatura a respeito disso, da epigenética. Então, eu vou falar aqui de uma maneira fácil de entender, tá, gente? Mas me perdoem também se eu estiver pecando com o conceito. Mas a epigenética, dentro do que eu entendi, os traumas aqui do meu presente podem sim, de alguma forma, alterar a minha genética. Então, pegando esse conceito, bem raso, me perdoem, mas se a gente levar lá para algum ancestral nosso, vamos supor uma avó minha que talvez tenha tido muita dificuldade, talvez tenha sofrido muitos abusos por ser mulher. Bom, todos aqueles abusos, de alguma forma, afetou a genética ou a epigenética dessa minha avó. Então, a epigenética, vamos imaginar que aqui é a genética. A epigenética, ela é aquilo que o contexto vai afetar a genética,
mas que fica aqui, ó, de alguma forma, margeando a genética. Só que a epigenética, ela é passada de geração para geração. Então, talvez aí seja um caminho para comprovação científica, pelo menos aí, do que se refere ao campo. Bom, a Vânia colocou uma pergunta. Vânia, que bom te ter aqui no meu novo canal aqui do Instagram, né? Inês Rosângela Consteladora. Gratidão pela sua presença, tá? Porque aí fortalece, né, esse novo canal. Aí a Vânia pergunta assim: você, como psicóloga e consteladora, você acha que a constelação ajuda no trabalho psicológico? Bom, sim, Vânia, com certeza, tá? Mas fica aqui até o final que eu vou tecer outras considerações, diferenciando constelação da psicologia. E que você vai entender mais ainda que sim, favorece, tá? E eu diria assim, que na verdade favorece o todo, né? O resultado final, que é a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, ter menos sofrimento, ter mais saúde, ok? Obrigada, tá, Vânia? A Vânia tá falando que eu sou maravilhosa. Gratidão. Gratidão mesmo, tá? A Vânia tá comigo há um tempão, né, Vânia? Que maravilha te ter aqui. Então vamos prosseguir, né? Porque estou aqui tecendo cada vez mais considerações de que constelação não é psicologia. Aqui nesse canal, nessa live que eu estou me comprometendo a fazer a partir de agora, toda terça-feira às 11 horas da manhã, para falar de constelação, tá? Então, quem quiser marcar aí na agenda, pode marcar. E para estrear, estou aqui falando, né? Constelação não é psicologia, apesar de ter algumas coisas em comum, mas constelação não é psicologia. A Vânia está dizendo, eu faço terapia desde novinha, mas não tem fim. Continuo com muitas questões. A Marta, bom dia, Marta, tudo bem? A Marta reforçou, você é mesmo maravilhosa. Olha, grande beijo, um abraço. E vocês estão sendo muito gentis comigo. Vânia, vou só falar rapidinho, vou só dar uma dica. Não sei se você já olhou, mas sempre que a gente tem questões que vêm desde muito cedo, desde a infância, e meio que essas questões parece que elas não se resolvem de todo, parece que elas permanecem presentes ao longo da vida, às vezes mudando um pouquinho, melhorando um pouquinho, mas estão ali, presentes. Vale muito investigar se você não é neurodivergente, tá? Eu tenho, nos últimos tempos, estudado bastante a neurodivergência, tenho falado um pouco nos meus vídeos sobre neurodivergência. Então, busque informações sobre neurodivergência, porque vai que você nunca foi diagnosticada e, portanto, está aí sem receber o tratamento específico. Aí, realmente, as coisas vão ad eterno sem solução e, principalmente, se agravando, porque aí você não está cuidando da maneira como deveria, exatamente pela falta do diagnóstico, ok? Bom, mas vamos prosseguir.
ao olhar sistêmico, que é marcadamente o modus operandi da constelação, uma diferença em relação a isso com a psicologia é que, assim, a psicologia, de um modo geral, olha para o indivíduo. Na psicologia, de um modo geral, é ajudar esse indivíduo a superar traumas, adquirir novas habilidades, mas sempre através desse olhar, o indivíduo. Na constelação, não, tá? Aí, tá, esse indivíduo tem um problema, de onde vem? E aí a investigação é sistêmica. Na constelação, não. O indivíduo tem um problema, então a investigação ela fica muito restrita e as ações, né, terapêuticas ficam bastante restritas à vida desse indivíduo. Agora, dentro da psicologia tem a psicologia sistêmica, que sim, aí vai abordar um olhar mais sistêmico, mas não trabalha com a questão fenomenológica, né? Então, tem lá uma partezinha da psicologia que sim, tem um olhar mais sistêmico, mas a constelação, ela é marcadamente sistêmica. Uma outra diferença que tem é o código. Então, na constelação, eu não sei muito bem, tá? Eu vou tecer uma consideração aqui que eu não sei se eu tenho propriedade para falar sobre isso, mas enfim, vou falar sobre o meu ponto de vista. Eu vejo que a constelação ela não tem uma regulamentação. E regulamentação é importante. Tanto que as 3 leis da ordem do amor vêm exatamente para dizer isso para a gente. Que a ordem precede o amor. Isso significa que é necessário regras, é necessário, dependendo, uma legislação. Então, numa leitura minha também, eu vejo que, vou falar aqui do Brasil, né? Não tenho a leitura de como é fora do Brasil. Mas aqui no Brasil, eu vejo que a constelação ela não tem absolutamente nenhuma regulamentação. Todo mundo pode fazer um curso de formação e abrir um consultório ou começar a oferecer, nem que seja online, o serviço de constelação. Sem querer entrar na polêmica de quem é melhor, quem é pior, quem pode, quem não pode, mas aí eu vejo que existe um risco muito grande e qual é a capacidade profissional de determinado constelador. Com isso, eu não estou querendo dizer que todo constelador tem que ser psicólogo para ter ali toda uma formação excelente. Não. Eu sei que existem consteladores que não são psicólogos e que são excelentes consteladores, muito responsáveis. Entretanto, não tem um órgão que fiscaliza. E se uma pessoa com muitas dificuldades emocionais, talvez até um transtorno importante, for lá e fizer um curso de formação em constelação e começar a oferecer esse serviço, será que essa pessoa estará, de fato,
fato, seguindo as diretrizes da constelação e tratando com responsabilidade o seu paciente? Então, eu coloco só esse questionamento, tá? E baseado naquilo que Bert nos trouxe de algo estrutural, um dos pilares principais, né, que o amor precisa de ordem e que a ordem precede o amor. Então, regulamentação em uma categoria profissional é necessário. Sim. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem, até pela estrutura, né, do país, estrutura sistêmica do país, eu sei que não temos uma legislação tão vigorosa, tão acessível, tão estruturada. Mas, e quando um paciente de fato é lesado por um trabalho de um constelador, a quem que esse paciente recorre? Até o presente momento, pelo menos dentro do que eu tenho observado e até onde eu sei, esse paciente, ele só resta a ele aguentar ali as consequências de um mau trabalho e falar mal da constelação. Sair difamando a constelação a partir daquela experiência negativa que talvez tenha ocorrido devido à imperícia de um profissional. Com isso, eu não quero gerar grandes polêmicas, não, tá, gente? Mas eu estou aqui fazendo uma breve reflexão de que toda categoria profissional tem maus e bons profissionais e os intermediários aqui no meio. Médicos são assim, dentista, advogado, psicólogo. Mas essas profissões regulamentadas, pelo menos o paciente, o cliente, tem ali aonde recorrer. Se um paciente meu se perceber lesado ou perceber que de alguma forma eu fui antiética, é só ele me denunciar no meu CRP. Bom, enfim, estou aqui tecendo uma breve reflexão a respeito de que sim, a gente tem que ter regras, tá? Porque senão a gente vai para desordem. Falando da psicologia, bom, o CFP tem como uma das principais missões regulamentar a profissão da psicologia. Então, tem lá o código de ética, tem a legislação, tem toda uma estrutura, né? Não que funcione 100% como deveria, né? Mas tem toda uma estrutura para dar suporte aos profissionais. Portanto, o amor precisa de ordem, também na área profissional. E eu acho que sim, no futuro, uma coisa que precisa muito a área da constelação crescer é essa parte de regulamentação, tá? Com isso, a hora que eu estou falando de regulamentação, eu não estou falando a favor do CFP ou dos CRPs, tá? Eu só estou dizendo que Bert, ali em toda essa contribuição que ele fez, codificando a constelação para a gente, ele deixou bem claro que a lei precisa ser seguida,
que a lei ela é majoritária, ela é ordem. Inclusive, a legislação brasileira entra nisso daí. Inclusive, sei lá, as outras, né? A legislação estadual, municipal, de categorias, tudo entra aí. Tanto certo ou errado, aquele grupo de pessoas ali de um conselho, por exemplo, se estão atuando da melhor maneira ou não, aí é outra coisa, são outras desordens. Mas a regulamentação, ela é importante sim, tá? E lá na psicologia tem isso. E, portanto, esse é um dos principais argumentos que eu digo, né, que muito provavelmente, bom, muito provavelmente não, vou falar da minha opinião de novo, né? Na minha opinião, na minha leitura, a constelação, nesse momento, ela não deve realmente ser homologada pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? A outra diferença é a literatura que embasa as duas áreas. Da constelação, o embasamento teórico principal são as 3 leis da ordem do amor. Na psicologia, o embasamento teórico é feito a partir do embasamento teórico de cada área, de cada abordagem da psicologia. Então, dentro da psicologia, tem diversas abordagens homologadas pelo conselho. Então, tem a psicanálise, tem a TCC, tem a comportamental, tem a psicodrama, a psicologia sistêmica, enfim, são muitas as abordagens, tá? Citei algumas aqui só a título de exemplo. Então, tem 2 perguntas, 2 colocações, e eu vou lê-las, e depois eu quero colocar uma metáfora que ajuda muitíssimo a gente esclarecer que constelação não é psicologia, tá? Bom, a Vânia disse assim: precisa de fato ser regulamentado. Eu mesma já fiz uma constelação super estranha. Ok. E foi só super estranha, né? Porque eu já recebi relato de algumas pessoas que ficaram muito piores no pós-constelação do que antes. E não tiveram suporte, não tiveram uma explicação, né? Falta regulamentação, realmente. Aí, o da Sônia, você não sabe e nem me conhece, mas quando iniciei minha carreira como consteladora, há 5 anos atrás, seus vídeos no YouTube me ajudaram muito. Queria aproveitar para compartilhar aqui com você. Ah, que maravilha, Sônia. Nossa, ó, beijo no seu coração. Que bom que você me conta, porque essa é uma carência que eu, Inês, como pessoa e como profissional, tenho. Tipo assim, eu divulgo todo o meu conteúdo e, tipo assim, será que está sendo bom mesmo? Como é que está chegando para as pessoas? E quando alguém me dá um feedback, eu fico muito feliz, tá, Sônia? Gratidão, tá? Gratidão mesmo. Então, Sônia, quero te convidar aqui toda terça-feira, 11 horas. Eu vou realizar essa constelação a partir de hoje para falar sobre constelação, tá? Não sei se você chegou mais agora, mas no início dessa live eu contei que eu tive que separar o meu conteúdo, psicologia do conteúdo de constelação. Então aí eu criei outras contas, né, lá no
tanto no YouTube quanto no Instagram, que é a conta Inês Rosângela Consteladora. Vai lá e se inscreve para ajudar tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? E lá eu vou repostar todo o meu conteúdo, claro que gradativamente, mas eu vou colocar tudo lá novamente, tá? Portanto, o Inês Rosângela Psicóloga hoje tem só conteúdo sobre constelação. Mas estou fazendo esse trabalho aqui para ajudar, inclusive na conta Inês Rosângela Psicóloga, para ajudar a divulgar as minhas outras contas Inês Rosângela Consteladora, tá? Para que todo mundo possa continuar tendo acesso àquele conteúdo. Ok? Bom, a Vânia está dizendo que os meus conteúdos ajudam muito, né? E para a gente finalizar essa conversa de hoje, eu vou usar uma metáfora. Essa metáfora eu usei ela em um dos primeiros vídeos que eu gravei lá no YouTube. E depois eu nunca mais contei essa metáfora. Mas essa metáfora ajuda muita gente a entender a diferença entre constelação e psicologia. Então, imagine que você está com o braço quebrado, trincado, algo assim. E aí você está tendo sintoma, está doendo, está difícil mexer o braço, ou seja, você tem toda uma queixa. Quando você vai ao médico para uma consulta clínica, o que o médico pode fazer ali com você? Ele vai conversar, ele vai saber como é que foi, o que você está sentindo, talvez ele venha aqui e apalpe, algo assim, é uma consulta clínica. Então, o médico ali naquela consulta, ele tem como ter certeza que realmente é um osso, sei lá, trincado, quebrado, ou em qual local está trincado ou quebrado? Não. Então, o que o médico vai fazer? Ele vai solicitar um exame. Vamos supor um raio-x. E aí você vai especificamente lá no raio-x, tira a radiografia, retorna no médico, e aí o médico sabe exatamente onde é o problema. Então, salvaguardadas as proporções, é mais ou menos isso, essa a diferença entre constelação e psicologia. Na psicologia, a possibilidade que a gente tem é a consulta clínica. Então, nós vamos conversar, o psicólogo vai ter toda uma escuta, o psicólogo pode até falar sobre orientações, informações, exercícios, sei lá, tipo, você vai ao médico com uma determinada queixa. Aí o médico te avalia e você pode sair de lá com uma recomendação de fazer atividade física. Então, veja bem que na consulta clínica, o profissional, ele tem as possibilidades só até um certo ponto. Se for o caso do braço trincado, osso quebrado ou trincado, obrigatoriamente a gente vai precisar de um raio-x. Então, nessa metáfora, a constelação é o raio-x, no sentido de que talvez eu estou fazendo terapia e tenho ali uma queixa. O profissional ali naquilo que abrange o atendimento clínico, ele aborda de diversas maneiras, mas a questão ela não se resolve.
a questão parece que ela ainda está mais profunda. Claro que vai melhorando, né? Mas não se resolve. Então, uma das vertentes a serem investigadas aí nesse caso é investigar se tem alguma questão sistêmica, familiar, gerando aí essa não solução total do problema, da questão. A Vânia, acho que a constelação é uma ressonância magnética, consegue olhar muito mais. Obrigada, Vânia, por estender a minha metáfora. Sim, concordo com você. Maravilha, olha a criatividade surgindo, né? Perfeito, eu não tinha pensado dessa maneira. A constelação, ela é tipo uma ressonância, vai ver muito mais profundamente. E aí, então, se aquela questão do paciente tiver realmente essa raiz sistêmica, aí a constelação é que vai ajudar a resolver. Aí sai um pouquinho da metáfora, né? Porque a ressonância e nem o raio-x resolve o osso quebrado, né? Tem que voltar lá no médico. E em termos de constelação e psicologia, não necessariamente você tem que retornar para o psicólogo. Tudo é possível, né? Tem pessoas que fazem só constelação. Ok, salvaguardadas as proporções, salvaguardadas as áreas de alcance, pode ser que sim, que a pessoa consiga realmente um bom resultado. Agora, qual seria o ideal em termos de atingir um objetivo? Eu tenho uma questão, vamos supor, eu tenho um relacionamento muito difícil com a minha mãe. Então, o ideal, eu sempre respondo isso. Por vezes, algumas pessoas me chamam no WhatsApp e perguntam assim, Inês, o que é melhor para mim, fazer terapia ou fazer uma constelação? Teoricamente, o ideal é fazer os dois, né? Aí serve direitinho a metáfora que eu utilizei. Você vai ao médico, que aí no caso é o psicólogo. Se precisar ir mais a fundo, aí você vai e faz uma constelação e depois traz aqui para o psicólogo o que foi possível trabalhar lá. E aí prossegue ali junto ao psicólogo, olhando para todas as áreas que precisarem ser olhadas, tá? Bom, então eu vou ficando por aqui. Quero muito agradecer a participação de todos. Que maravilha tê-los por aqui. E referente à constelação, portanto, eu os convido para a próxima terça-feira, 11 horas da manhã, para a gente bater aqui mais um papo de constelação com responsabilidade. E semana que vem, outro tema. Inclusive, quem tiver sugestão de temas, fique à vontade para colocar tanto aqui nos comentários, quanto para colocar para mim lá no WhatsApp, tá? Gente, grande beijo, boa semana para vocês e tudo de bom.